Queridos, graça e paz, Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua vida, no nome eterno de Jesus. Eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração, uma palavra profética, que se encontra lá em Mateus 25, é a parábola das 10 virgens. Eu tenho certeza que vai ministrar ao seu coração, principalmente nos nossos dias, em que vivemos dias de caos, vivemos dias de recessão, vivemos dias de uma demanda muito grande, onde o ser humano busca expectativas. Mas eu tenho algo de Deus para o seu coração. Vamos ouvir o que a palavra de Deus quer nos ministrar nesse dia. Mateus 25. Vamos analisar o texto. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Queridos, esse texto é poderosíssimo. Tem verdades profundas nesse texto de Mateus 25, que é a parábola das 10 virgens. Mas se nós compararmos, Jesus começa o seu ensinamento desde o capítulo 24. As nossas Bíblias, ela tem títulos, e isso muitas das vezes impede nós de termos uma visão plena. Então, se nós pegarmos Mateus 24 e Mateus 25, é um discurso só. Jesus não tem pausa, mas muitos de nós, por não termos o entendimento, olhamos como se Jesus tivesse picotando a mensagem. E ele não está picotando. Ele está justamente nos ensinando, desde o capítulo 24, todo o capítulo 25, uma só mensagem. E qual é a mensagem? A mensagem é a sua volta. E quando será a sua volta? Qual será o dia da sua volta? E isso precisa ficar muito claro. E esses textos, principalmente do capítulo 25, vai nos abrir um leque para mostrar que a volta de Jesus prescinde de uma vigilância por parte daqueles que o aguardam. Então, ele vai justamente mostrar. Veja que o texto do versículo 1 diz o seguinte: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Veja, Jesus começa justamente a falar então. Ou seja, ele está dando sequência justamente do que ele está falando. E o que ele falou? Ele falou acerca justamente da grande tribulação, da ira,
quando a ira de Deus vier sobre as nações. E quando chega justamente no capítulo 25, nós vamos entender que ele está falando de que forma eu e você podemos expectar a sua volta, com vigilância. Aí ele vai comparar a sua volta e aqueles que o aguardam como as 10 virgens. Como eu falei, o problema das escrituras, da Bíblia, é a titularidade, ou seja, há muitos títulos. E aí, algumas pessoas, pela falta do entendimento, misturam as coisas. Veja, mais uma vez refrisando, é um discurso só. Mateus 24 e Mateus 25 é um discurso só. É tanto um discurso só que quando nós entramos no capítulo 26, olha que o versículo 1 vai falar. Diz assim o texto: tendo Jesus acabado todo esse ensinamento, disse aos discípulos. Olha aí. Então, o que ele terminou de ensinar? O que ele falou no capítulo 24 e no capítulo 25. Mostrando para mim e você que é um discurso único. Então, não existe etapas. As nossas Bíblias que têm etapa. Aí confunde a mente de muita gente, achando que Jesus está falando de outra coisa. Veja, a parábola das 10 virgens está em consonância com a volta do Filho do Homem. Está em consonância com os que os discípulos perguntaram a ele: mestre, que sinais haverá da tua vinda? Aí ele vai falar da grande tribulação. Aí ele vai falar que após a tribulação daqueles dias. E aí depois ele vai consumar o discurso falando justamente da parábola das 10 virgens. E aí é onde eu quero pontuar com meus queridos irmãos. Eu quero ensinar a você que a parábola das 10 virgens é Jesus nos ensinando de que maneira, de que forma eu e você podemos aguardar a sua vinda. E aí a parábola das 10 virgens tem verdades poderosíssimas que vai nos ajudar no crescimento da minha fé e da sua fé. Primeira coisa que eu queria salientar: Jesus é mestre nas narrativas. Ele tem narrativas poderosas. Ele ilustra coisa do cotidiano com verdades proféticas. Veja, ele está falando que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. As 10 virgens, o que as 10 virgens elas fizeram? Havia um casamento. Eram 10 virgens. Na Palestina, o casamento como é que era? O noivo ia até a casa da noiva, apanhava a noiva e vinha naquele cortejo nupcial. E muitas das vezes, o casamento era feito à tarde, no cair da tarde, e muitas das vezes demorava, dependendo do percurso. Às vezes a casa da noiva era muito distante. E o noivo teria que ir até a casa dela e vinha naquele cortejo. E as pessoas, os parentes, vinham tudo juntos. Mas havia as chamadas damas de honra, que hoje nós comumente chamamos de daminhas, né? As damas de honra que ia até o encontro do noivo e da noiva. Veja, a gente precisa entender as Escrituras. Alguns dizem que a noiva é as 10 virgens. Não é. É um erro. As 10 virgens não é a igreja. Alguns chegam a um ponto de dizer que 50% da igreja vai ficar. Isso é um erro, porque Jesus não está ensinando isso. Jesus está ensinando que o reino dos céus é semelhante a essas 10 virgens.
E aí nós cometemos um erro. O que Jesus está querendo nos ensinar é acerca da prudência, acerca da vigilância que a gente precisa ter nesses dias. E a Bíblia diz que essas 10 virgens eram semelhantes. Todas elas eram iguais. Todas elas estavam bem vestidas. Todas elas eram iguais. Todas elas tinham a mesma lâmpada, o mesmo azeite. Todas elas estavam juntas. Todas elas adormeceram. Mas havia um diferencial. Aonde? Nas 5 prudentes. E aí, as prudentes levaram reserva. É isso que Jesus quer querendo nos ensinar. As 5 prudentes, elas foram precavidas. Em que sentido? No sentido de elas terem pensado, vai lá que ele demore. Vai lá que de repente o azeite acabe. E aí a Bíblia diz que Jesus nos ensinando que elas foram prudentes. E a prudência dela salvou-as. Olha que coisa tremenda. Quantos ensinamentos poderosos podemos tirar daqui. Olha quantas verdades explícitas que nós podemos tirar para nós. Então não é a igreja, as virgens não é a igreja. As virgens vão nos ensinar que nesses dias eu e você precisamos ser prudentes. Precisamos ser vigilantes, precavidos, porque não sabemos a hora que o noivo voltará. E aí a gente tem que ter reserva. Então, há verdades muito claras aqui dentro. E nós precisamos extraí-la. Uma das coisas que nós aprendemos nas 10 virgens, é que elas, além do azeite, elas também foram prudentes. Aonde? Não somente levando o azeite de reserva, mas elas foram prudentes em dizer não às tolas. Olha que coisa tremenda, porque as tolas pediram azeite. Todas elas dormiram. As 10 dormiram. O sono tomou as 10. Mas à meia-noite ouve-se o grito: lá vem o noivo, saí ao encontro. Aí todas elas se levantaram, mas aí o azeite das tolas estavam se acabando. E aí as tolas pediram, as prudentes, dai-me um pouco. E sabe o que elas disseram? Não. Elas foram não só prudentes em levar o azeite, mas também dizer não, quando precisa se dizer não. Às vezes nós precisamos dizer não. Eu não quero isso, eu não vou fazer isso, eu não vou me vender, eu não vou fazer isso. A gente precisa ser prudente até no que falamos. E o não das prudentes salvou elas. Vamos lá que ela dividisse o azeite. Se ela divide o azeite, as 10 iam ficar na pista, elas iam ficar no escuro, na escuridão das trevas. Então, vamos aprender algumas verdades sobre essas 10 virgens. Eu quero usar um texto que está lá em Tessalonicenses. Mas vós, irmãos, não estáis em treva, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário,
vigiemos e sejamos sóbrios. Olha que o apóstolo Paulo está falando aos irmãos em Tessalônica. Aí ele compara o dia da volta de Jesus como ladrão. Mas alguns dizem que Jesus é o ladrão da noite. Jesus não é ladrão. A Bíblia diz que Paulo está comparando a mesma coisa que Jesus fez. Ele comparou a sua volta, ou seja, a manifestação do reino de Deus e a sua volta, como as 10 virgens. Paulo está comparando a volta do Senhor como ladrão de noite. E aí, assim como eu falei que as 10 virgens não é a igreja, e Jesus não é ladrão de noite. Então, o que é isso? É uma metodologia de ensino. Jesus está usando parábola. Paulo está usando uma ilustração para nos ensinar verdades. Ou seja, o ladrão, ele vem de surpresa. O ladrão não manda e-mail para dizer a quem ele vai roubar. Olha, estou enviando um e-mail para você aí que eu vou te roubar essa noite. Eu estou enviando aí um zap para você porque eu vou te assaltar, vou assaltar a tua casa esta noite. Não, não é assim. Aí o que aconteceria? Todo mundo estaria precavido, mas o ladrão vem sorrateiramente. O ladrão pega todo mundo de surpresa. O ladrão vem a hora que ninguém está esperando. O ladrão vem quando todo mundo está dormindo. Então Paulo está nos ensinando: vigie. Não permita que o sono tome vocês. Não permita que a noite trevosa, ela venha e caçape vocês. Mas vocês estejam alerta, vigilantes, como sentinelas. E que é isso? Aí alguém vai dizer assim, não é para mim dormir? Não, Paulo não está se referindo ao sono natural do corpo. Paulo não está se referindo, né, àquela sonolência que a gente tem durante a noite e a gente entra naquele período onde a gente hibernamos e a gente dorme. Paulo não está se referindo a esse sono. Esse sono é claro que todos nós temos que ter. É natural, é o sono natural, mas ele está falando do sono espiritual. Então, nós não podemos dormir o sono da morte. Nós não podemos ser levados pelo sono da noite espiritual, porque a noite vai pegar muita gente de surpresa. E Jesus vem quando todo mundo está dormindo. Então, a ordem tanto das virgens, Jesus ilustrando as 10 virgens, e Paulo falando aos irmãos em Tessalonicenses, comparando como ladrão, nos ensinando uma só verdade. Qual é a verdade? Não durmamos. Igreja do Senhor, não durma. É tempo de estar alerta. É tempo onde as nossas antenas espiritual está captando. E a gente não pode permitir que o sono mortal venha nos tomar. Então Paulo, comparado com Jesus em Mateus 25, está ensinando a mesma coisa. Paulo está falando aos Tessalonicenses, dizendo assim, olha, vocês são cientes que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Como ladrão de noite? Surpresa! Não tem data. E Jesus fala a mesma coisa. O reino dos céus é comparado às 10 virgens. A Bíblia diz que o noivo demora. E elas adormeceram. Mas o que é que salvou as prudentes? A preocupação delas e a reserva e a prudência dela que as salvou. Olha que coisa tremenda. A preocupação dessas 5 virgens, no sentido de se tardar o noivo. E se o noivo demorar? Então elas foram precavidas. E isso salvou as 5.
O que Jesus está nos ensinando, queridos, nesses dias, é que nós precisamos ser precavidos. Não podemos andar, se não for debaixo de uma vigilância. Jesus diz: vigiai e orai. Veja que a vigilância está em primeiro lugar. Antes mesmo da oração, Jesus nos ensina: vigiai e orai. Porque não sabeis a que hora vem o noivo. Jesus contou a parábola do pai de família. Jesus contou a parábola do rei, que faz as bodas do seu filho. Jesus contou a parábola da moeda, da dracma perdida. Tudo isso nos ensinando uma só coisa: preocupação, precavido. Preocupado nesse sentido é estar precavido, é estar olhando e vigiando, porque não sabemos. Então, vamos extrair algumas coisas importantes das 10 virgens. Uma coisa que eu queria ilustrar: todas elas são iguais. Ninguém poderia dizer: essa aqui é diferente, essas 5. Não, as 10 saíram juntas. As 10 estavam juntas. As 10 estavam alegres. As 10 estavam em expectativa. As 10 estavam celebrando. As 10 estavam felizes porque ela ia encontrar o noivo. As 10 estavam, de repente, soltando fogos. Uma felicidade só. Mas aí existe uma coisa, que é o sono. E quer ver uma coisa que nós não dominamos? É o sono. E quando eu falo de sono, eu estou falando do sono natural. Sabia? A gente faz tudo para tentar, mas o sono, ele é letárgico. O sono é poderoso. O sono derruba. O sono derruba até os mais valentes. O sono derruba até o poderoso guerreiro. Até o poderoso guerreiro dorme. Jesus contou a parábola do joio. E Jesus ilustra dizendo o seguinte: os homens dormiram e veio o inimigo e semeou o joio. Veja, os homens dormiram e o inimigo semeou o joio. Quando é que o inimigo semeou? Quando todos dormiam. Então, queridos, num tempo como hoje, nós precisamos aprender com a parábola das 10 virgens. Então, voltando lá, a Bíblia diz, e eu quero ver o texto, e o texto vai dizer quando elas dormem. Porque esse é o que pegaram as 10. O que pegaram as 10 foi o sono. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Olha aí. Todas dormiram. Não foram só as tolas, todas. As prudentes também dormiram. Mas a Bíblia diz que à meia-noite ouviu-se o grito. Essa palavra para grito é terua. E é um toque de trombeta, é um toque da chofar, é um toque. Lembra da última trombeta que Paulo vai nos ensinar lá no capítulo 15 de 1 Coríntios? E eu quero ir com vocês, eu quero falar do grito e do sono. Isto vos afirmo, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, 2 pontos, nem todos dormiremos, olha aí, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Olha aí o grito. O grito é a trombeta.
Então eu vou fazer agora um encaixe. Mateus 25, 1 Tessalonicenses 5. E agora nós temos aqui mais um texto poderoso para mostrar para nós em 1 Coríntios 15. Então olha só, você pega Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Você pega 1 Tessalonicenses 5, Paulo falando que o dia do Senhor é como ladrão de noite. E aí você pega o apóstolo Paulo escrevendo agora à igreja do Corinto acerca dos mortos no Senhor, aqueles que já passaram para o Senhor, e a relação dos vivos. Ele está dizendo, nem todos dormiremos. O que é dormir aqui? Dormir aqui é morte. Paulo está nos ensinando que nem todos dormiremos. Dormiremos aonde? No Senhor. É o descanso de Deus. Nem todos dormiremos. Então, no soar da última trombeta, o que é a trombeta? O grito. O grito. Olha o grito das 10 virgens. À meia-noite ouviu-se o grito, o soar da trombeta. E no soar da trombeta, aqueles que estavam mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que tiverem vivos, que não dormiram, se unirá com aqueles que foram ressuscitados, farão um só bloco e encontrará o Senhor nas nuvens. Que poderoso é isso, amados. Então, a parábola das virgens vai nos ensinar de que não podemos dormir. Não podemos estar vivo fisicamente e morto espiritualmente. Em outras palavras, eu não posso ter a minha vida física e ter uma vida espiritualmente morta. Porque aí o Senhor vai voltar e me encontrar numa condição de morto espiritualmente. Então Paulo vai ensinar, não durmamos. Aí Paulo vai ensinar que aqueles que dormem, e aí Paulo está falando daquele que morreram em Cristo, estão no sono, mas no sono em Deus. E aí que eu posso entender que as 10 virgens dormiram em Deus. Dormiram em Deus. E dormir em Deus é estar alerta. Porque você pode até dormir fisicamente, mas o teu espírito está velando. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas ele nos deu vida, estando nós mortos. Então, as 10 virgens vai nos mostrar, principalmente as 5 prudentes, a ter vigilância nesses dias. Cuidado, meu amado irmão. Veja como você anda. A Bíblia diz remir o tempo, porque os dias são maus. Nós temos que estar acautelados. Nós precisamos estar vigilantes, porque não sabemos a hora que o noivo celestial vai buscar a sua igreja. Então, devemos estar precavidos, alertas, para que essa hora, esse dia, não nos apegue de surpresa. Então, é tempo. Nós vivemos essa pandemia aí, como essa nomenclatura que tem dado a pandemia no mundo inteiro. Mas eu pergunto, há luz dentro de você? Então as trevas não vai te apegar. As trevas não chegarão a ti. E se a luz que há em ti é a luz de Deus, você não vai dormir. Não vai dormir o sono da morte. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua família. Para que as trevas que estão vindo, e são densas trevas, não alcance você nem a sua casa. Que a sua casa seja luz.
Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer a Ti. Deus, não sei aonde esta palavra vai chegar. Não sei aonde, ó Deus, essa mensagem, ó Deus, vai alcançar. Mas uma coisa eu sei, meu Senhor, Tu estás voltando. E uma coisa é imprescindível termos nesses dias: vigilância. Estarmos precavidos, porque a hora ninguém sabe. Ninguém sabe a hora. Por isso, Senhor, se não sabemos a hora, ó Deus, qualquer dia é a hora. Por isso, Senhor, que nós te pedimos, alerta o teu povo, desperta essa família, desperta esse que está combalido, que está fraco na fé. Ó Deus, que não tem mais motivação espiritual, que a lâmpada está apagando, está fumegando. Mas, meu Deus, em nome de Jesus, desperta teu servo, desperta a tua serva, desperta esse líder, desperta esse pastor, desperta essa igreja, para que esteja precavida, principalmente numa hora como esta. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, pedindo a Ti, Senhor, que acende a lâmpada, acende a luz, Senhor, em nossos corações. Em Cristo Jesus, nós te agradecemos. Amém. Queridos, não deixe de acessar o nosso canal. Há sempre uma mensagem fresca para você. Deixe o seu like para a gente continue divulgando palavras proféticas como essa, que tem um propósito de edificar a igreja. Longe de nós querer ser o melhor, mas Deus tem nos dado, e aquilo que tem nos dado, nós temos repassado aos irmãos. Jesus não tem 2 igrejas nem 3, ele só tem uma igreja. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, e que o nome de Jesus seja elevado acima de todos os nomes, na minha vida, na sua vida. No nome dele é que eu me despeço e agradeço a Deus por você me ouvir, em nome de Jesus. Amém.